E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre o lateral esquerdo Sander, que atualmente tem 32 anos de idade e já soma 10 assistências, isso mesmo, né? 10 passes para os seus companheiros em 30 jogos nessa atual temporada. Números absurdos, principalmente se tratando do atual futebol aqui no Brasil e principalmente para laterais, onde raramente você vê um lateral dando uma assistência. Se um lateral tiver uma assistência a cada 5 jogos aqui no Brasil, por incrível que pareça, já serão números extraordinários. E o Sander ainda elevando mais esta marca. E não é só, por exemplo, em competições fáceis. Nada disso, né? No Campeonato Brasileiro, ele fez 7 partidas, deu uma assistência. Também na Sul-Americana, a primeira assistência pro gol do Apodi, né? Onde ele vencendo até mais reserva na Sul-Americana, poupado pelo técnico Emerson Abel, mas entrou nos minutos finais, deu aquele belíssimo lançamento e o gol ainda mais bonito, né, do Apodi, mandando com a perna esquerda. Na Copa do Brasil, marcou também o seu único gol diante o Asa. No Campeonato Goiano foram 7 assistências em apenas 15 atuações e na Copa Verde também um passe para os seus companheiros em 3 partidas realizadas até aqui. Então o Sander elevando esse nível tanto de assistências quanto também dentro de campo, né? Eu diria que o único jogo ruim do Sander, olha, foi no Campeonato Brasileiro, não estou conseguindo lembrar de cabeça aqui agora. Se eu não estiver enganado, contra o Palmeiras e contra o Bahia também ele acabou cansando muito, mas dificilmente é a culpa só do jogador. Geralmente é quando, por exemplo, no jogo contra o Bahia, o Gabriel Novaes entrou ali na ponta esquerda, mas não voltava. Quando o Vinícius também fazia aquela função ali pelo lado esquerdo e abaixava um pouco a intensidade, acabava estourando no lateral esquerdo esmeraldino. Mas é de fato um jogador espetacular, se a gente comparar ainda com os outros que passaram pelo Goiás nos últimos anos, né? O atual Hugo também, o reserva, que meu Deus do céu, né? O Danilo Barcelos, o Sávio no ano passado também. A gente vai voltando um pouco no tempo ali, você pega, por exemplo, o Caju. Minha nossa senhora, é tanto jogador ruim ali pela lateral esquerda, não dá nem para mencionar aqui para não passar raiva. O Sander, ele tem contrato curto com o Goiás. Até fiquei surpreso em relação a essa notícia, porque como ele veio de graça, estava livre no mercado, né? Após não renovar o seu contrato lá no Sport, onde ele participou de 2017 até o final do ano de 2022. Ele assinou um contrato de apenas um ano com o maior do Centro-Oeste, então seu atual vínculo, segundo o site Transfermarkt, também essa notícia do Globo Esporte, vai até dezembro de 2023. Possivelmente existe uma cláusula nesse seu contrato para uma renovação automática se as duas partes quiserem. Até mesmo porque o Sander tem esse perfil, digamos, de ficar muito tempo, né, nas suas equipes. Por exemplo, até mesmo quando ele começou a sua trajetória, ele jogou ali em várias equipes repetidas, como o Cruzeiro no Rio Grande do Sul, o Ipiranga, o São José também no Rio Grande do Sul, o Santo Ângelo, o Tupi. Ele passou pelo menos duas ou três vezes em cada uma dessas equipes. E no próprio Sport também, né, onde foi a maior prova disso, de 2017 até o ano passado, defendendo as cores do Leão. Então é sim, da gente imaginar uma possibilidade do Sander ficando no Goiás por algum tempo. A questão é que envolve principalmente propostas ou do exterior ou até mesmo aqui no futebol brasileiro. Não me surpreenderia, por exemplo, uma equipe com maior poder financeiro fazer uma proposta para o Sander ao final do Campeonato Brasileiro, até porque, como volto a dizer, é uma posição muito escassa aqui no país. Estou tentando ainda buscar essa informação, o Edmil não falou nada a respeito propriamente do Sander, mas que de fato a temporada dele até aqui é muito espetacular e ainda é jovem, né? 32 anos, o Sander dificilmente ele fica lesionado ou suspenso ou algo nesse sentido. Acho que é um jogador para jogar em alto nível tranquilamente até uns 35, 36 anos de idade, pelo menos, né, por exemplo, em uma Série B de Campeonato Brasileiro. Para a Série A acho que tem muita linha para queimar ainda, e nessa atual temporada fazendo quase que chover, né, com a camisa do Goiás, principalmente se a gente comparar o que foram as últimas atuações dos laterais esquerdos aqui pelo Verdão. Pode deixar a sua opinião sobre esse contrato. Curto poderia ser maior, pelo menos 2 anos, até mesmo porque, por exemplo, o Felipe Ferreira, né, que também rescindiu seu contrato no Fortaleza, ele assinou por 2 anos no maior do Centro-Oeste. O Sander veio com esse contrato de 1 ano, o Willian Oliveira também, esse contrato de apenas 1 ano de duração. Os outros eram mais de empréstimos, como por exemplo o Bruno Melo, tem um vínculo até o final da temporada, mas pertence ainda ao Fortaleza. Outras negociações também, né? O Lucas Alter também, nessa mesma maneira ali na zaga, ele tem esse contrato até o final do ano, porque pertence ainda ao Atlético Paranaense. Mas o Sander, que já estava livre no mercado, você já sabe o que pode esperar do Sander, seja na Série A ou na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que a diretoria poderia ter feito um contrato de pelo menos 2 anos de duração. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários.